Hosana, Senhor Jesus, hosana ao nosso Rei. Salva-nos, Senhor, salva-nos. Nós orando por estas pessoas, não estamos orando como se fôssemos melhores do que elas. Não, salva-nos, do mesmo jeito que o Senhor nos salvou, salva essas pessoas também. Nós também, pecadores, a caminho do inferno, o Senhor nos resgatou. Que o Senhor resgate também essas pessoas. E te peço que o Senhor abra as portas e nos dê a palavra para falar com elas. E quando a gente estiver com essas pessoas, levando elas na nossa casa, indo na casa delas, falando de alguma forma, que o Senhor esteja operando sinais e prodígios pelo nome de Jesus, para que toda pessoa seja liberta das opressões malignas, para que haja também cura para aqueles que estão doentes e para que venha arrependimento para cada um deles. Que a nossa palavra, a nossa presença, a nossa companhia junto dessas pessoas seja a tua palavra, a tua presença e a tua companhia, e o poder do Senhor esteja operando para a salvação dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Dentro da palavra, não vou atrapalhar a oração de quem está orando ainda. Dentro da mesma palavra de ontem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos pensar um pouquinho nessas pessoas que a gente está nessa lista nossa aí. Alguns deles, a gente olha para eles e faz aquilo que eu falei ontem. A gente mistura o pecado da pessoa com a pessoa, não é? A gente mistura, a gente olha para a pessoa e a gente sente repulsa, muitas vezes, pela pessoa. Se não é repulsa, a gente sente desprezo. Se não é desprezo, a gente tem uma postura, algumas vezes, de condenação. Mas para quem é que Jesus veio? Jesus veio para o pecador, ele não veio para o justo. Claro que não há um justo nenhum sequer, então Jesus veio para todos. Mas quando fala que ele veio para o pecador e não para o justo, ele não veio para aquele que é justo em si mesmo. Como aquele fariseu que a gente viu, fez na leitura de ontem, que ele orava de si para si mesmo. Ele gostava dele, ele se achava legal, ele se achava bonito, ele se achava espiritual, ele achava a oração dele bonita, orava de si para si mesmo, ele tinha o que oferecer. Já o publicano sequer se sentia digno de levantar a cabeça e ele batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus diz, aquele que voltou, aquele que desceu, fala desceu porque Jerusalém fica no alto e o templo de Jerusalém também ficava no alto, então aquele que desceu justificado foi esse que não tinha o que oferecer, foi esse que apenas clamava por misericórdia. Em Lucas 18, onde a gente leu esse texto, eu queria ver com vocês que interessante, que tem várias histórias que mostram um tipo de pessoa que se considera melhor do que a outra. Várias histórias nesse capítulo, e depois a gente, dependendo do tempo aqui, entra em Lucas 19, que vem a história de Zaqueu. E minha intenção aqui é insistir em a gente edificar a nossa vida e a nossa casa, já que estamos no encontro de famílias, e edificar também como igreja sobre a rocha que é Cristo, e que é a palavra dele. Final do Sermão do Monte, que lemos ontem, Mateus 7, né, que Jesus fala: aquele que ouve
O quê? Estas minhas palavras. E as coloca em prática. Estas minhas palavras são as palavras de Mateus 5, 6 e 7. Exatamente estas minhas palavras. É como alguém que edificou a sua vida, a sua família, a sua congregação sobre a rocha sólida. Vem tempestade, vem os ventos e água e tudo, e bate com ímpeto, mas ela permanece. Ela permanece. Voltamos aí então para o início de Mateus 5, as bem-aventuranças. A primeira delas, bem-aventurados os mendigos de espírito, os pobres de espírito, aqueles que descobriram que não tem nada, absolutamente nada de Deus em si mesmos. Não tem nada no espírito, são pobres. Então, o mendigo é diferente do pobre. O pobre tem pouco feijão em casa. O mendigo não tem feijão algum. Então, o mendigo de espírito, esse pobre de espírito, nesse nível, é aquele que não é aquele que tem um pouquinho, é aquele que não tem nada. É aquele que é vazio completamente. E Jesus está falando, bem-aventurado, abençoado, aquele que descobriu que em si mesmo não tem nada de Deus, nada do Espírito. Nada do Espírito. E eu queria ver com vocês, então, Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo 1, vamos dando uma olhada aqui. A primeira história é a chamada parábola do juiz iníquo, que Jesus conta com o objetivo de fazer a gente nunca desistir de orar. Esse é o objetivo de Cristo. Mas eu, pedindo permissão ao Senhor, estou vendo aqui a comparação entre dois tipos de gente, o juiz e a viúva. Então diz aqui, olha, é o seguinte, nós vamos deixar a Bíblia falar para a gente sobre ser pobre de espírito. Tá bom? Eu vou fazer comentário, mas vamos deixar a Bíblia falando. Todo o capítulo 18 de Lucas, e que eu oro que o Espírito Santo nos ajude a entender o que é ser pobre de espírito. Amém, gente? Tá. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Então, um cara soberbo, prepotente, que não está nem aí para ninguém. Tá? Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier, o Filho do Homem achará, porventura, fé na terra? Então eu não quero fazer o comentário aqui do sentido primeiro desse texto. Eu quero só mostrar a diferença aqui entre uma pessoa soberba, o juiz, e uma pessoa que não tinha ninguém por ela, uma viúva. E o que ela faz é clamar. Aqui no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. É curioso isso. Nós temos um Pai que cuida de nós, e a gente tem certeza disso. Nós temos um Pai celestial que é misericordioso, cuidadoso, que zela de nós, e ao mesmo tempo a gente clama. Quem é que clama por misericórdia? Quem é mendigo de espírito. Então a gente tem essas duas coisas em nós, esses dois sentimentos que parecem conflitantes, mas que não podem nunca deixar de existir. O primeiro é uma absoluta certeza que temos um Pai que cuida de nós. A segunda coisa é que eu não posso nunca achar que eu estou todo resolvido. Eu preciso clamar.
Eu preciso invocar o nome do Senhor e dizer: não me deixe. Porque se o Senhor somente virar as costas, eu estou perdido. Por outro lado, você tem o juiz. O juiz que não teme a Deus nem aos homens. Prepotente. Essa é a primeira história. A segunda história a gente vai ler de novo. Não vou comentar mais, porque comentei ontem, no versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E era verdade. O cara, nos seus atos, na sua prática, ele não era ladrão, ele não era injusto, ele não era adúltero. O problema é que ele se orgulhava disso. E o problema é que ele achava que conseguia tudo isso pela sua própria capacidade. E depois ele se compara e diz: eu não sou como este publicano. E diz também outras verdades. Versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. No versículo 13 diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E no versículo 14, o Senhor Jesus completa dizendo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui merece uma lembrança que o texto não diz: todo o que se exalta será humilhado, mas quem for humilhado será exaltado. Muita gente quando é humilhada por outra pessoa diz: mas Deus vai me honrar, Deus vai me exaltar, porque quem é humilhado será exaltado. Não é isso. Porque senão todos seriam exaltados, porque todo mundo na vida, uma hora ou outra, vai ser humilhado por alguém. Não é a pessoa, quem for humilhada será exaltada. É aquele que se humilha será exaltado. Mais uma vez aqui nessa história, a gente vê alguém que confia em si mesmo, alguém soberbo, alguém que tem o que oferecer e alguém que não tem nada para oferecer. Um pobre de espírito, um mendigo de espírito. No versículo 15, a gente encontra também esse mesmo 2 tipos de gente. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. 2 tipos de gente. Os discípulos se achando, que afinal de contas eram discípulos de Jesus, e andavam com Jesus o tempo todo. E o outro tipo de gente, criança. O que a criança tem para oferecer? Nada, a não ser zoada e bagunça. E se a criança foi bem pequenininha, ela tem para oferecer fralda suja, choro, só dá trabalho. Menino, na perspectiva do adulto, só dá trabalho, só atrapalha. Criança atrapalha, porque criança não produz. Criança não produz, criança não trabalha, criança não produz riqueza, criança não acrescenta. Qualquer um de nós pode dizer acrescenta, porque acrescenta alegria, acrescenta porque a gente aprende com elas, tá? Mas a gente está fazendo um esforço a gente tem que fazer um esforço para ver o subproduto da inutilidade, né? Por isso que as pessoas botam a criança para fora. Não, saia da sala, está atrapalhando.
Os discípulos. Os discípulos estavam ali com Jesus. A gente, agora falando não somente de criança, meninozinho, meninazinha, mas falando daquelas pessoas que a gente considera infantis. Porque eu sou maduro. Porque eu sou experiente. E aquela outra pessoa do meu lado, e agora vamos aplicar para dentro de casa? Quantas vezes é dentro de casa? É um marido que considera a sua esposa infantil. Acha que ela é incapaz. Ou ao contrário. Então eu, da altura da minha maturidade, da altura da minha capacidade, da minha experiência, da minha formação profissional, da altura da minha formação cultural, educacional, da altura da minha espiritualidade, aí é a pior de todas, é quando eu uso o nome de Deus para eu ser melhor do que os outros. Aí eu desprezo, essa é a palavra, eu desprezo o meu irmão, eu desprezo aquela pessoa. Assim como a gente está conversando entre adultos e vem uma criança, conversa de adulto. Assim também com aquela pessoa está chegando a gente, o que é que essa pessoa quer aqui? Então, novamente, a gente tem aqui dois tipos de gente. Aquele que é aquele que é o que se acha e aquele que é o desprezado. Aquele que é rico de espírito, que tem o que oferecer, e aquele que não tem. Nesse caso, eram as crianças. No versículo 16, Jesus, porém, chamando-as para junto de si. Jesus chama as crianças para junto de si. Jesus ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Interessante, Jesus fez isso lá na primeira história, na primeira parábola. Ele valoriza a viúva e despreza o juiz iníquo. Na outra parábola do fariseu e publicano, ele diz que o publicano é que foi justificado. E agora, mais uma vez, ele dá uma bronca nos discípulos e diz: deixa as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. No versículo 17 completa: em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aqui tem duas coisas que quebra a minha riqueza espiritual, quebra a minha suposta riqueza, né? Que quebra a minha soberba. Uma coisa é que ele me manda receber a criança. Ele manda deixar as crianças virem a mim. Em outro evangelho, em outro lugar, diz de receber a criança, quem não receber os pequeninos. Isto é, receber aquela pessoa que eu acho que não me acrescenta nada. Ou até aquela pessoa que não somente não me acrescenta, mas me atrapalha. A gente normalmente não quer ter perto da gente quem atrapalha a gente. Não é verdade? E dentro de casa, às vezes, começa esse negócio. A gente começa a achar que aquela pessoa está me atrapalhando na minha vida, nos meus projetos, nos meus planos de vida, mas também em qualquer lugar. E Jesus está aqui dizendo: as crianças aqui eu estou tomando como símbolo daquele que não acrescenta nada e daquele que ainda atrapalha. E Jesus está dizendo para mim e para você: receba essa pessoa no seu coração e na sua vida. Mas essa pessoa nem ora direito, a pessoa não ora. E eu oro. Olha a minha soberba pela oração. Mas eu oro, no culto eu estou lá, eu oro com todo mundo, aquela pessoa nem ora. Aí Jesus está dizendo: ela é infantil, ela não acrescenta nada na sua oração. E ela talvez atrapalhe a sua oração. Receba essa pessoa. Quem é que vai amar essa criança? Quem vai amar este que você considera tão vazio? Não é interessante isso? Primeira coisa, ele diz isso: receba a pessoa que te atrapalha. Receba a pessoa que te prejudica. Deixe ela ir até você. Estou conseguindo explicar, gente?
E além de eu conseguir explicar, eu espero que o Espírito Santo também esteja clareando na gente. A outra coisa que ele diz aí, não somente receba, mas se faça como criança. Deixe de ser metido. Porque criança tem um bocado de defeitozinho, né? Tem. Criança pronta, criança não é gente, não. Mas criança não se acha. Criança não tem a soberba do adulto. Ela tem os erros dele, tem pecado. Menino pequeno apronta como que? Mas não tem a nossa malícia, não tem a nossa soberba. E Jesus está dizendo, receba o reino de Deus como criança. E nós, no alto das nossas lógicas, dos nossos raciocínios, das nossas opiniões, a gente está querendo sempre impor sobre os outros as nossas opiniões, né? E tudo, e a nossa lógica, o nosso raciocínio, Jesus está falando, para com isso e se quebranta. Porque bem-aventurado é o pobre de espírito. Receba o reino de Deus como criança. No versículo 18, não tem comparação, só tem uma pessoa, mas mais uma vez é alguém rico. Versículo 18, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, muito rico. Muito rico. Bem-aventurados os pobres. O problema do cara aqui é qual era? Ele era muito rico. Né? E aqui não tem comparação, porque ele não está junto com outra pessoa, mas ele próprio. Primeiro, ele chega, o que devo fazer? O que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele é a pergunta de quem acha que tem capacidade de fazer alguma coisa. O que eu devo fazer? Fala aí que eu faço. Ó, como o cara é. O cara é bom, não? Certamente participou de muito. O cara rico, o cara tinha dinheiro, certamente participou de muita palestra de coaching. Então estava ali, né? Tudo no lugar. Então, o que farei? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? É interessante, voltando a outra cena com Cristo, quando perguntam a Jesus o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Aí Jesus responde assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O que devemos fazer? Crer. Não fala, você tem que fazer isso, aquilo, outro, não é crer. Você se entrega completamente. Quando ele pergunta aqui que devo fazer para herdar a vida eterna, e aí ele fala, bom mestre, Jesus questiona por que me chamas bom, ninguém é bom senão um só que é Deus. Só um comentário aqui para não deixar passar isso aqui. Jesus é como se Jesus estivesse perguntando, você sabe realmente com quem você está falando? Você está me chamando de bom, só tem um que é bom, que é Deus. Você sabe que eu sou Deus? Jesus só fez esse comentário de passagem, e aí Jesus trabalhou com ele na linguagem dele, do fazer. Por quê? Porque é o que ele estava pensando. Eu consigo. Eu sou bom. Tem que fazer alguma coisa. Aí Jesus diz, você quer fazer? Então tá bom. E Jesus cita alguns dos 10 mandamentos. E ele disse, eu tenho feito tudo isso desde menino, desde jovem. Igualzinho o fariseu. Ele tinha o que oferecer. Isso tudo eu tenho feito. Então Jesus vai na ferida dele, falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dê para os pobres
e você vai ter um tesouro no céu. E venha e siga-me. O ponto-chave aqui não é vender tudo que tem. O ponto-chave aqui é seguir Jesus. Não tinha como seguir Jesus com toda aquela riqueza. Ele tinha que abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Jesus não disse isso quando fala quem quiser ser discípulo dele? Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha e a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz, não negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ele falou a mesma coisa. Não é que é proibido, não pode ser porque é proibido. Não pode ser discípulo porque não consegue. Porque está dividido com as pessoas, dividido com as coisas. Esse homem estava dividido com aquela riqueza dele. E Jesus disse, você precisa me seguir. Para me seguir, você precisa abrir mão de tudo que você tem. E ele, então, fica muito triste, porque era riquíssimo. Aqui está falando de riqueza, de dinheiro, mas esse homem também aqui era rico de obediência. Ele cumpria toda a lei certinha. Toda não. Ele tinha pecado também. Mas ele era, humanamente falando, alguém que era irrepreensível, digamos assim. Quais são as nossas riquezas? Aquilo que eu digo, nisso eu sou bom. E a gente se exalta, se orgulha. E a gente se compara com os outros e se acha melhor. Aqui está o problema. Vamos seguir, vamos dar um salto aqui. Vamos dar um salto para o versículo 35. Tem mais uma situação de gente buscando a Jesus na sua pobreza, na sua necessidade, e de gente cheia de si. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estou no versículo 35. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos ver do início novamente, versículo 35. Jesus está passando próximo de Jericó, tem um cego pedindo esmolas na beira do caminho, e ele, ouvindo aquela zoada, perguntou o que era aquilo, disseram que era Jesus o Nazareno. Aquele cego certamente já tinha ouvido falar de Jesus. É Jesus o Nazareno, então certamente ele já tinha ouvido que esse tal Nazareno estava por aí fazendo curas e ele pensou, é minha oportunidade. Mas além de já saber, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Porque quando ele clama, no versículo 38, então clamou, Jesus, Filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão que todo judeu sabia o que significava. Era um Messias, o filho de Davi seria o rei que Deus ia enviar. Da descendência de Davi, o filho de Deus. Ele tem revelação que Jesus é o filho de Deus. E ele clama assim, e está aí novamente, quero chamar a atenção, ele clamou. A mesma expressão usada lá para a viúva. Ele clamou. Clamou, é um grito, ele clamou. Tem compaixão de mim. A mesma expressão do publicano.
Todo mundo está acompanhando? A mesma expressão do publicano. Tem compaixão de mim. No versículo 39, a gente encontra o grupo de pessoas diferente desse. Os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Na história das crianças que eram trazidas, os discípulos repreenderam os pais que traziam as crianças. Aqui, os que iam na frente repreenderam o cego para que se calasse. Não quero trazer nenhuma revelação profunda do texto, não. É só um comentário. É a turma que está na frente, né? Quem é que está na frente? É o pessoal que tem direito de estar na frente. Ou o pessoal que chegou cedo. Então você tem lá, olha, está chegando aí o governador do estado. Quem é que está perto dele lá na frente? Ou que tem carteirinha, né? Os deputados, a turma ali da política, está todo mundo. Quem pode já chega a hora que quer e os outros já vão abrindo. Ou quem chegou cedo e já ficou lá colado no cara. Daqui ninguém me tira. Quem chegou com a carteirinha é a sua posição política. Quem chegou cedo é porque foi capaz de chegar cedo. Aqui estão aqueles que são bons. Aqueles que têm o que oferecer. E que se acham no direito de mandar os outros calar a boca. Vamos trazer para dentro de casa, já que eu preciso aplicar um pouco para a família, né? Dentro de casa, com a igreja, em qualquer lugar, no trabalho, no futebol. Tem pessoas que eu não quero ouvir, né? Que eu acho que não me acrescentam nada. Talvez eu seja educado, aí você fala de você mesmo, tá bom? Eu falo de mim, falo mal de mim, você fala mal de você. Talvez eu seja educado e eu não faça como esses aqui, cala a boca! Mas talvez eu simplesmente, a pessoa está falando e eu desligo aqui dentro. Tu já desligou com alguém? Se a gente tivesse numa congregação pentecostal, o pessoal ia dizer como? Fala, Jeová. Aqui não fala isso, aqui no sul não fala. Lá na Bahia fala, o pessoal pentecostal fala, fala, Jeová, quando o pregador fala assim uma coisa. Por quê? Porque eu sou da frente, eu sou melhor, eu sei. Eu conheço mais a Bíblia. Eu estou com 60 anos e desde os 18 anos estou trabalhando na igreja, desde os 23 sou presbítero. Eu quero ouvir esse menino. Quero ouvir essa pessoa que fala demais. Tem uma cena que aconteceu comigo. Tinha uma irmã na igreja que estava com um problema sério com o marido. O marido era da igreja quando novo e depois se afastou e aprontava demais, fazia ela sofrer muito. Ela sofria muito mesmo. Só que quando ela vinha conversar com a gente, ela começava a conversar e ela levava 1 hora, 1h30, 2 horas falando. E ela não respirava. Então a gente não podia entrar na conversa. E outra coisa, ela se queixava com razão, ela sofria muito, só que ela não ouvia os conselhos que a gente dava também, não. Ela não ouvia, não. Ela continuava fazendo assim, naquilo que ela errava, ela sofria mesmo. O marido dela não valia nada mesmo, não, até deixou ela depois e tudo. Mas ela também, naquilo que ela errava, ela também não ouvia, não. E aí era um final de reunião, um dia de noite, no final da tarde, entrando pela noite, terminou a reunião, terminou o culto, terminou a reunião. E aí eu estava muito cansado, estava indo para o meu carro, e assim, numa distância como lá na porta de entrada, ela olhou para mim e disse assim, ó, e fez isso, ó. Quero falar com você. Aí eu, tá bom. E aqui dentro, não. E ela vinha andando, eu estava ouvindo o pessoal novo aí, não sabe o que eu vou falar, mas depois vocês pesquisam na internet.
Aqui dentro eu ouvi a música do filme Tubarão, aquele filme primeiro de todo. Tum, 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 tum. Ela vai começar a falar, meu Deus do céu. Ela vai começar a falar e eu desesperado. Quando ela chegou aqui perto, ela meteu a mão na bolsa e tirou um doce de alguma coisa, eu não lembro de que, e disse: eu trouxe para você e para Denise. Aí eu sou uma peste mesmo, eu sou uma miséria. Bem, é claro que cada um de nós não somos máquinas, então nós temos sentimentos, né, de coisas agradáveis, coisas desagradáveis. O problema não é esse. O problema é quando a gente se acha superior aos outros. E eu posso não ouvir alguém. Naquele dia eu levei uma surra de Deus, porque eu não queria ouvir aquela pessoa que na verdade só queria me demonstrar amor. Mas mesmo se a pessoa não quiser demonstrar amor, esse problema aqui, desses que estão na frente, versículo 39, e os que iam na frente. Eu me acho que eu estou na frente. Eu estou no auditório celestial, quando eu chegar lá no céu, né, tá lá o trono de glória, eu vou estar na fila do gargarejo. Quer dizer, eu vou estar na primeira fila aqui. E aquele irmão ali, se ele estiver lá, ele talvez esteja lá, pelo menos ele vai estar do lado de dentro da porta, no ar-condicionado celestial. Porque lá fora é quente. Né? Então, por quê? Porque eu estou na frente. E esse é o problema. O problema não é quando eu estou andando de acordo com a vontade de Deus e tudo isso. O problema é quando eu começo a achar que isso é de mim mesmo. Eu sou rico. Então eu posso mandar os outros calar a boca, ou eu mando mesmo, e muitas vezes alguns de nós fazem isso. E dentro de casa é que está um problema, porque eu aplico Gálatas, aquele texto lá que fala assim, nós somos chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Lembram lá de Gálatas? Todo mundo aí lembra? Quem não lembra, depois vai conferir se tem mesmo na Bíblia, tá? Quem é novo convertido aí. Né? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que Paulo está falando lá em Gálatas é o seguinte: Jesus me libertou, eu estou livre, eu não estou debaixo de lei, eu não estou debaixo de regra, eu vivo com Cristo não porque alguém está apontando o dedo para mim, não por medo do inferno, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero e pode mesmo, qualquer um de nós pode fazer o que quer, todas as coisas são lícitas. Nem todas convêm, não me deixarei dominar por nenhum, etc. Mas nós somos livres, nós não estamos debaixo de lei. Mas aí Paulo diz, mas cuidado para você não andar na carne dizendo que está livre, e você sair fazendo o que quer, você vai pecar. Eu aplico isso para dentro de casa. Porque onde é o lugar que a gente tem mais liberdade? A não ser que esteja numa família que esteja ali com problemas, mas no normal. Né? O lugar que a gente tem mais liberdade, onde é? Em casa. Na casa da gente, a gente deita no sofá, bota o pé para cima, a gente abre a geladeira quando quer, a gente deita no chão, né? Fica com a roupa que quer, é onde tem a maior liberdade. Óbvio, né? Pois é, essa liberdade, muitas vezes, nos permite dar ocasião à carne. Por quê? Porque eu tenho liberdade com Denise de 40 anos de casado que a gente vai fazer esse ano. Então eu tenho liberdade de falar para ela o que eu quero? E quantas vezes o esposo fala para a esposa num tom de voz que não fala para ninguém mais? Por quê? Porque não tem liberdade. Na empresa não tem essa liberdade de falar com o colega de trabalho assim, não tem liberdade de falar com o patrão assim, entre os irmãos não tem liberdade assim. Mas com a esposa tem liberdade de falar num tom de voz grosso, duro, e às vezes com palavras pesadas. Por quê? Porque se sente na liberdade. Usou da liberdade para dar ocasião à carne. Às vezes ao contrário também, a mulher fala coisas terríveis para o marido porque tem liberdade. A liberdade bonita, real. Que coisa bonita a liberdade que a gente tem em casa. Já pensou se em casa eu tivesse que andar de terno e gravata?
e falar com Denise, minha irmã, paz do Senhor, minha irmã. Tinha um pastor lá em Salvador que era assim, inclusive, se bem que tem solteiros aqui, não pode ser mais explícito, mas ele falava assim em qualquer momento. Então, assim, a pessoa eu com Denise, chegasse lá, cheguei da rua, encontro Denise, minha irmã, como vai? A paz do Senhor, minha irmã. Dormiu bem? Descansou? Que bom que não. É liberdade, né? De ser quem a gente é, da alegria. Mas aí eu pego essa coisa bonita e uso para botar meus demônios para fora. Misericórdia. E essa ocasião à carne, muitas vezes, é porque eu me acho. Porque eu sou o marido, eu sou a cabeça. Cabeça, coisa nenhuma, cabeção, cabeçudo. Eu me acho, porque eu sei. Ou ao contrário, a esposa também. Vamos aplicar aí, cada um que se vire aí para... não é para imaginar, não, é para lembrar. Por quê? Porque eu me acho no direito. Eu tenho direito. E ainda mais quando eu uso o nome de Jesus. Porque eu me acho mais espiritual. Eu já vi brigas, eu já presenciei uma briga terrível. E a mulher, que era uma mulher assim de oração, falando coisas terríveis para o marido. E sabe por que ela se achava naquele direito? Porque ela era de oração. E ele não era. Consegue entender isso aqui? Aquilo que é bom, aquilo que era para fazer ela ser uma pessoa quebrantada, fez ela ser soberba. Porque ela era de oração e o marido não era. Então, há problema como esse rapaz aqui, o jovem rico, em ser um rapaz que honrava pai e mãe, que não fazia isso, não fazia aquilo. Não, tá certo. O problema é o quê? É quando a pessoa assume essa postura de riqueza. Eu sou rico, eu sou melhor do que o outro. Nesse caso, do rapaz era riqueza de dinheiro, mas era riqueza também moral. E aí a gente olha... Talvez no final amanhã meio-dia, o que fique aqui seja isso. A gente olha para o outro e faz o quê? Agora, olha que curioso. Olha que curioso. No versículo 31, Jesus fala dele mesmo. O único que realmente tinha em si mesmo toda a riqueza, toda a glória. O único que era Deus. O único que, sendo tentado em tudo, não pecou. O único glorioso, o único. Acontece o seguinte no versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele, falando dele mesmo, né? Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. O único que não precisava passar por nada disso, disse que ia passar. Os outros achavam que não. O juiz iníquo, os discípulos repreendendo as crianças, os da frente repreendendo o cego. No versículo 34, eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas e o sentido destas palavras era lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia.
do capítulo 19. Dá para a gente seguir aqui? Tudo bem? No capítulo 19, vem a história de Zaqueu. Lembremos que Jesus estava passando perto de Jericó, curou aquele cego, e mais uma vez Jesus então escolhe como ele diz que o publicano é que foi justificado, como ele também chama as crianças, como ele também termina curando o cego, ele termina tomando, vamos chamar assim, tomando o partido do pobre de espírito, do que clama. Agora ele está entrando em Jericó. E diz aí no versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nessa história de Zaqueu, a gente encontra alguém que foi mostrando sua pobreza de espírito. E eu vou relembrar aqui um comentário que eu fiz ontem, porque alguns não estavam. Hoje a expressão pobreza de espírito ou pobre de espírito é assim, a pessoa é egoísta, invejosa, aquilo é um pobre de espírito. Nesse sentido aqui não é assim. Está falando aqui da pessoa que é em si mesmo vazio de Deus e descobriu isso e sabe disso. Em si mesmo não tem nada do espírito, é um mendigo de espírito, ele clama por Deus. Em primeiro lugar, Zaqueu entra numa necessidade de ver Jesus. Necessidade de ver Jesus. Só que ele era muito baixinho. Então, sobe numa árvore para ver Jesus. Ele se expõe ao ridículo, como realmente aconteceu. Porque ele está lá na árvore, não era uma criança, não era um adolescente, era um homem rico, chefe dos publicanos, era um homem da alta sociedade. E vem Jesus andando, para embaixo da árvore e olha para cima. Não precisa nem ser alguém que está ali numa posição de destaque como Jesus. Se tiver alguém parado no meio da rua, olhando para um prédio lá para cima assim, quem passar vai olhar também. Ainda mais se for alguém que está exercendo uma liderança, como Jesus estava ali. Jesus para, olha para cima, todo mundo olha e vê o cara lá. Primeira lição que eu tiro aqui dessa história, para me quebrantar, vocês falem de vocês, tá? A gente está sempre fugindo do ridículo. A gente está sempre preservando a nossa honra, preservando a nossa imagem. A gente sempre quer sair bem na fita. A gente sempre quer que os outros falem bem da gente. A gente está sempre competindo com os outros para a gente ser quem tem razão. Essa competição entra muitas vezes dentro de casa. Marido e mulher que vivem o tempo todo competindo para mostrar que está certo, que não está errado. E aí muitas vezes acontece aquela situação de que depois que acontece o fato, o outro vai e diz, quando mostra que tem razão, diz, viu?
Eu te disse. Não é eu te disse no sentido de que, olha, aconteceu isso, então vamos resolver. Não, é eu te disse para dizer, eu tinha razão, tá vendo? Porque eu tenho que preservar a minha imagem de quem está sempre certo. A gente está sempre se preservando, se guardando, sempre se protegendo. Porque a gente quer sempre ser rico, rico de espírito. Mas olha, uma das coisas que mais ajuda a gente a crescer na vida é o fracasso. A gente não gosta de ouvir essa palavra, como os discípulos também não gostaram de ouvir Jesus falando, olha, eu vou ser levado para Jerusalém, vou ser escarnecido, vou ser cuspido. E os discípulos falaram, não, nunca te aconteça isso. Que líder estranho esse Jesus. Qualquer líder chama, vamos para Jerusalém, porque nós vamos tomar o poder. Não, ele fala ao contrário, vamos para Jerusalém porque eu vou ser preso, vou ser torturado, escarnecido e cuspido, e vão me matar. Olha que líder é esse, e quem quiser ser meu discípulo, que venha junto. Na nossa concepção humana, a gente não quer isso, a gente automaticamente foge do ridículo, foge do sofrimento, mas irmãos, para crescer em Deus e crescer na vida e crescer em Deus, a gente tem o Espírito Santo que nos guia, a gente tem a palavra de Deus, as Escrituras, a gente tem os irmãos que nos ajudam, e eu não gostaria de falar isso, mas a gente tem o sofrimento e o fracasso e o ridículo que a gente passa. E ele se expôs ao ridículo. Zaqueu não protegeu sua reputação. Toda vez que eu quero... sabe aquela atitude automática que a gente tem quando a gente é acusado de alguma coisa, logo de dizer, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não é um senso de justiça, não, é um senso de proteção, de vingança contra quem está me acusando. Eu quero sempre me proteger, eu não quero passar o ridículo de que todo mundo olhe para mim. Mas olha, quando a gente peca, quando a gente erra, Lamentações capítulo 3 é um dos capítulos mais espetaculares da Bíblia. Lamentações diz assim, bom é para o jovem. Mas apliquemos para todos nós que não somos tão jovens também, os jovens apliquem para vocês. Bom é para o jovem. Vou falar na linguagem minha aqui, tá? Assentar-se no pó e passar a vergonha que tem que passar. Tu tem que passar uma vergonha, passe. Não fique querendo ser sempre o melhor. Não fique querendo ser sempre o que tem razão, não. Fique feliz quando a outra pessoa tem razão. Amém, gente? Deixa. Tem um cântico antigo lá. Ontem tu falou aqui, vamos cantar músicas antigas. Eu tinha cantado uma música antiga com Braga. Aquilo que é antiga, nós dois. Eu achei graça você falou. Né? Tem outra antiga que você deve se lembrar, que diz assim, ó, deixa Deus amassar o barro. Ele sabe todas. Isso aqui é década de 70 e 80. Para fazer um forte vaso, não murmures, meu irmão. Deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer. Ele está provando a tua fé. Gente, deixa eu contar uma história minha aqui. Minha avó morreu faltando 15 dias para fazer 100 anos. E minha avó fazia aniversário perto do Natal. 23. E todo ano ela fazia um culto, ela da Igreja Batista, uma Igreja Batista tradicional lá de Salvador e tudo. E ela fazia o culto e dava um nome daquele. O culto era o maior presente de todos, o título. E aí ela era diaconisa da igreja, muito considerada. Então o povo todo ia para o aniversário dela, para o culto de aniversário, e levava visitante, porque com a desculpa que era Natal, e
era uma pregação evangelística. O maior presente de todos aí falava de Jesus, né? E eu fui em alguns aniversários dela, e aí naquele ano minha avó me convidou para eu pregar. O neto, pastor, pregador. Aí eu fiquei muito honrado. E eu vou sim, vó. Eu sou viciado em agenda. Naquele tempo era agenda de papel. Hoje é no celular, né? Mas tudo meio anotadinho. Desde aquele tempo. Eu estava novo naquela época. Só que eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Final de ano, estava muito cansado, estourado. E tinha chegado um rapaz para a igreja com uma situação meio lá complicada. Eu precisava conhecer a história dele. E naquele dia 23, ele foi para minha casa conversar comigo de tarde. E começamos a conversar. Conversamos, tomamos um café e ele saiu de lá de noite. No dia 24 de manhã cedo, meu pai, que morava no interior, me liga. Tudo bem, tudo bem. Eu não sei o nome dessa tia, tá? Vamos dizer que é a tia Maria. O nome da minha avó era Dalva. Vamos dizer que era a tia Maria. Não era, mas... Isso é interessante, porque nem o nome da minha tia eu sabia. Eu nem sabia que existia essa tia minha. Tia dele, na verdade. Tia avó minha. Aí meu pai disse assim, tia Maria morreu, não foi? Ontem. Aí eu disse, foi. Não sabia, não. Aí ele disse, você não sabia? Como é que você não sabe? Você não pregou no aniversário de minha mãe ontem? Aí, aquele frio desce na coluna, daqui embaixo, não tinha um buraco embaixo de mim assim. A minha esperança é que meu pai tivesse errado. Não sobre minha tia, mas sobre o culto do dia anterior. Aí eu disse assim, a minha esperança, eu chutei para ver se estava certo, se as energias cósmicas me favoreciam. E eu disse assim, não foi ontem não, é hoje. É hoje o culto. Ele não foi ontem. Aí pronto, acabou com a minha vida. Gente, o salão de reuniões daquela igreja batista é enorme. Cabe lá umas 600 pessoas. Lotado. E eu não fui. Eu esqueci. Eu não olhei na agenda. Aí eu falei com Denise, eu tinha que fazer uma coisa na rua, eu falei, eu vou na rua. E no meio da rua, minha intenção era ficar andando no meio da rua. Eu tinha que ir lá no centro da cidade resolver um negócio. Minha cabeça, eu fico andando por lá, orando, para ver se passa. E aí, então, quando eu voltei para casa, eu disse, Lamentações 3. Tu tem que passar uma vergonha, passe. Não enrole, não. Você tem que passar um ridículo, passe. Não se proteja. Ah, não, mas meu nome, né? Posso dizer que aconteceu alguma coisa. Não, você tem que passar, passa. Não tem nome para proteger, não tem nada aqui que preste, não. Aí quando eu cheguei em casa, liguei, naquele tempo era telefone fixo, e liguei para a casa da minha avó, minha tia atendeu. Oi, tia. Não é história espírita. Aquela que morreu foi uma tia-avó. Não foi a que morreu. Uma tia. Ainda bem que você falou, porque ia ficar um monte de gente achando que... Uma tia minha atendeu. Aí eu falei que era eu, né? Ô, meu filho. Falei, ô, tia, eu pisei na bola com minha avó, né? Ela é meu filho. A gente estava lá no hospital, estava lá no cemitério e a gente falou com minha mãe assim, minha mãe, não vá para o culto, não. Todo mundo vai entender que minha tia morreu e você não tem condições de ir para o culto, não vá, não. Aí ela disse assim, isso minha tia falando para mim, né? Ela disse assim, não, o pessoal me chama, na minha família, de Carlinhos, viu? Aí minha tia disse assim, aí minha mãe falou, não, minha filha, eu vou porque Carlinhos vai pregar. Aí eu falei, ô tia, passa aí para minha avó, por favor.
Pelo amor de Deus, passa aí para ela ligeiro. Aí minha avó atendeu e eu disse, ô, vó, me perdoe, tia. Me perdoe, vó. Eu não tenho motivo algum. Simplesmente eu esqueci. Aí minha avó me perdoou. Um ano depois me chamou e eu fui pregar, né? Tá. Mas assim que eu terminei de falar com ele, eu liguei para o pastor da igreja. Pastor Paulo, eu estou ligando para lhe pedir perdão. É porque ontem eu não fui lá, né? Aí ele disse, tá, não, mas eu preguei, não se preocupe não, e eu imaginei, eu falei com as pessoas o seguinte, que deve ter sido porque sua tia morreu, sua tia-avó morreu. Aí eu falei, eu nem sabia que ela tinha morrido. Lamentações 3, você tem que passar uma vergonha, você passe. Era a minha chance de sair bem com ele, né? Se eu ficasse calado, né? Não precisava confirmar, não ia mentir, né? Aí ele a gente imaginou que é porque sua tia morreu, Não tem negócio de Na verdade, eu nem sabia que aquela tia minha existia, aquela tia-avó minha. Mas eu falei para ele, eu não sabia, não. Pastor, me perdoe mesmo. Gente, por que a gente se protege? Por que a gente quer ser o melhor? Porque a gente é rico. E o rico que se estriba na sua riqueza, o rico que confia na sua riqueza. Agora eu estou falando de dinheiro só, não estou falando disso, dessas riquezas, riqueza até espiritual. O fariseu orava de si para si mesmo e despreza os outros, eu desprezo os outros. Na verdade, esse cara, essa mulher, é um infeliz. É um infeliz. E a gente precisa aplicar isso para dentro de casa. Não sou melhor do que ninguém. A gente é servo. O marido é servo da esposa, a esposa é serva do marido, os filhos dos pais, os pais dos filhos. E também entre nós. A segunda história, a segunda lição que eu tiro aqui da história de Zaqueu é que ele passa a obedecer ordens. Era um homem acostumado a dar ordens. Era o chefe dos publicanos, era o chefe lá na empresa dele, uma multinacional, né? Cobrava imposto para o Império Romano. Ele era chefe lá, chefe dos publicanos, acostumado a dar ordens, acostumado a dar bronca nos outros, a corrigir os outros, a pedir relatório dos outros. E agora ele está lá em cima e Jesus olha para cima e dá uma ordem. E diz como a ordem deve ser feita. Primeiro diz, desce depressa. Dá uma ordem e diz como a ordem deve ser feita. Desce depressa. É uma ordem. E a Bíblia diz aí que Zaqueu desceu, com quem eu falei ontem, quase se estaboca lá embaixo. Desce depressa e, segundo as versões antigas que está aqui na minha cabeça, gozoso, alegre por obedecer ordens. Essa é outra coisa que ensina a gente, se a gente é pobre de espírito, mendigo ou não, como a gente reage diante das ordens que a gente recebe. Mas eu não estou falando ordem do pastor, né? Porque às vezes é até assim, né? Então eu digo, chegar aqui para vocês e dizer, hoje de manhã, Jamê ligou para mim. A maioria sabe quem é Jamê, né? Quem não sabe, depois pergunta. Jamê ligou para... Olha, irmãos, Jamê ligou para mim e me deu uma ordem que eu preciso viajar com ele semana que vem. Olha aqui, né? Aí não vale. É receber a ordem de quem a gente considera, humanamente falando, menor do que a gente. E a Bíblia é muito legal, o Evangelho é demais, né? A Bíblia fala para a gente se sujeitar uns aos outros. Então tem lá, não é, para as ovelhas se sujeitarem aos pastores, fala lá para a esposa se sujeitar ao marido, os filhos se sujeitarem aos pais, aí depois vem esse negócio, os servos aos seus senhores, né? Aí depois vem lá, sujeitai-vos uns aos outros. Aí pega todo mundo. Pega todo mundo. Um homem que quer ser
cabeça, autoridade de sua esposa em si mesmo, ele é um tolo. Uma mulher que ela vai se sujeitar mais facilmente a um homem que também se sujeita a outros. Os pais que têm autoridade sobre os filhos vão se sujeitar mais facilmente se percebem que seus pais também se sujeitam a outros. A história de Abraão com Sara é curiosa, porque Abraão tem aquele filho com Agar, com a serva, que Sara tinha sugerido. Naquele momento lá, Abraão não tinha nada que fazer o que Sara falou. E fez. E gerou Ismael. Quando Ismael vai crescendo, Sara, com ciúme, diz para Abraão expulsar, lançar fora Agar e o menino. Bem, isso não significa que ela ia para outra casa, não tinha outra casa. Significa que ela ia para o deserto morrer. Não tinha família, não era uma cidade, não, ia para o deserto, expulsar era para ir para o deserto morrer. E Abraão tem que tomar uma decisão. E está lá Abraão naquela crise, porque é a serva que ele tinha que respeitar aquela mulher, é o filho dele que ele ia também mandar para a morte, e é a mulher dele. Que decisão tomar? Na minha cabeça lógica, ele tinha que sentar com Sara e dizer: Sara, ô Sara, não tem nem o que falar, né? O negócio era tão óbvio, tão na cara, né? Sara. Tão óbvio, né? Vai matar os dois no deserto, né? Não tinha. Mas é interessante que Deus vem e fala para Abraão: ouça tua mulher. Então, ser cabeça não é mandar desmandar. Ser cabeça é ter a responsabilidade de ouvir a Deus e discernir. Isso, marido e mulher, mas assim, em qualquer relação. Esse temor aqui de dizer, não, eu sou a cabeça, eu sou o pastor, por exemplo. Eu sou o mais velho. Ou qualquer outra coisa. Eu estudei. Ou como dizia meu avô, eu tenho experiência, meu filho. Não é? Assim, todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso, a gente se acha. Mas, na verdade, nós somos porcaria. O mendigo de espírito é esse: Deus, eu sei, eu conheço, eu tenho experiência, eu tenho a formação, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho tais dons, mas tenha compaixão de mim, porque pode ser que a decisão seja completamente diferente do que toda a minha experiência, toda a minha formação, porque a história de Sara, aquele negócio é uma maluquice. Só que a maluquice, quando Deus fala, não é maluquice. E eu tremo assim, ó. Por quê? Porque Deus tem mania de fazer isso. Ele faz diferente do que a gente planeja. Não é não? É por isso que a gente vive por fé. A gente crê. Você quer maluquice maior do que a cruz? Jesus abandonado pelo Pai. Aquilo ali não é cena teatral. Jesus não cita o Salmo só porque ele tinha que citar. Jesus na cruz lá sofrendo como que, não, eu tenho que citar o Salmo aqui porque está escrito, se eu não citar não vai se cumprir. Não é verdade. Ele grita e cita o Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Estava desamparado. O Pai abandonou Jesus na cruz por causa do nosso pecado que estava em Jesus. O Pai teve que abandoná-lo na cruz. Imediatamente depois, o que é que Jesus diz? Em tuas mãos, entrego o meu espírito. Como é que você entrega o espírito na mão de quem te abandonou? Tem lógica?
Nenhuma. Mas tem fé. Agora, quando é que essa minha cabeçona aqui, ó, raciocina assim? Nunca. Eu sou pobre de espírito, eu sou vazio, eu não conheço, eu não sei, eu posso conhecer a Bíblia toda decorada, eu posso ter experiência pastoral, eu posso ter um monte de coisa, mas naquele ponto, às vezes vai acontecer tudo diferente do que a experiência, do que o estudo, do que o ensino, do que tudo mais, do que a capacidade humana, tudo diferente do que deveria acontecer, porque Deus está fazendo diferente. E como é que eu vou saber? Se eu for pobre de espírito. E eu dizer, Deus tenha misericórdia de mim. E algumas vezes, ou muitas vezes, a maneira como Deus vai me mostrar e te mostrar é a gente obedecendo as pessoas. Obedecendo um irmãozinho simples, que você não dava nem muito por ele, mas veio lá te falar alguma coisa. Obedecendo ao irmão que veio te corrigir no assunto. Eu me lembro, me permita ficar contando essas histórias minhas aqui, normalmente eu conto história assim que no final deu certo, mas que eu fiz besteira, né? Eu estava lá, talvez naquela época, com 26 anos, por aí, e um diácono da igreja, irmão Otacílio, um senhor já naquela época, hoje ele está com 80 e poucos anos. Bem, era um senhor porque eu estava com 26, 27 anos. Ele devia ter uns 50 anos, 50 e alguma coisa. E aí ele me chamou, Carlos, quero almoçar com você. Aí eu lá todo feliz, tá bom, Tacílio. Aí fui lá almoçar com ele, fui na empresa dele, na empresa que ele trabalhava, a gente foi almoçar num restaurantezinho ali na rua, em algum lugar. E aí começamos a comer, ele disse, Carlos, sabe o que é? É o seguinte, você sabe o que é abater a moral da tropa? Aí eu disse, sei. Ele falou, eu disse que sabia, mas mesmo assim ele me explicou. Ele disse assim, pois é, um comandante na frente da tropa pode ter a tropa mais preparada, com as melhores armas, tudo preparado, mas se tiver com a moral baixa, porque aquele comandante está batendo a moral da tropa, a autoestima, vem lá uma tropazinha de gente fraca e ganha. Ah, tá bom, tá certo. Pois é, você está fazendo assim. A tua pregação, tua palavra, as tuas correções para a gente, está batendo a moral da igreja. Gente, eu fiquei com uma raiva de Otacílio tão grande. Só que eu já tinha em mim que eu precisava ouvir os outros. Então, eu não contestei. Eu dei aquele sorrisinho sem graça aqui, de canto de boca. E quando a gente é corrigido, sabe, né? Sabe, né? Quando a pessoa corrige a gente fica sem graça. Aquele sorrisinho aqui de canto de boca, tá bom, mas aqui dentro é com uma raiva. O Tacílio não está entendendo nada, ele não sabe que esse povo não quer nada, esse povo precisa disso mesmo, aqui tudo, né? E aí, terminou o almoço e eu fui para casa dando soco no volante, dirigindo e falando. Agora eu estava falando em voz alta, porque eu estava sozinho agora, né, no volante, no carro, dando soco no volante, porque o Tacílio não entende, o Tacílio fica defendendo essas pessoas, esse pessoal não quer nada, precisa dessa palavra mesmo, e parceiro, não precisa nada, Jesus, o Tacílio tem razão, mudei ali mesmo, a coisa mudou aqui dentro, eu orando, reclamando que o Deus mudou, o Tacílio tem razão, me ajuda, tem misericórdia de mim, cheguei em casa, entrei no quarto, dobrei o joelho, botei a cabeça no chão, orei, e não julgo que haja alcançado a perfeição, mas já estou bem mais quebrantado do que naquela época. Deus usou o Otacílio para me corrigir. O Otacílio me deu uma correção, uma ordem. Sou muito grato a ele. Gente, a gente precisa ouvir. Ouvir ordem. Ouvir ordem daquelas pessoas que a gente acha que a gente é que vai dar ordem. Não. A qualquer ordem que a gente dê tem que vir da parte de Deus. Mas, então, portanto, Denise vai me dar ordens. Denise, minha esposa, para quem não estava aqui ontem. Denise vai me dar ordens. Deixa eu contar outra. Éramos naquela época 3 pastores. Hoje um já saiu há muitos anos, muito amigo meu, mas não está no presbitério com a gente, mas é muito amigo. E o outro morreu. Jaime está com Jesus, está lá no bem bom. E naquela época
Inclusive, Jamê não estava com a gente ainda. Um dos motivos que a gente chamou Jamê foi esse, que a gente estava batendo cabeça. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter alguém mais maduro que nos acompanhasse. Então, antes de Jamê chegar, tive uma reunião de presbitério com eles e o negócio não estava bom. E eu, mais novo, do mesmo jeito que o Otacílio tinha comentado comigo, um temperamento forte, terrível, uma carne violenta, e novo, de 25, 26 anos. E eu cheguei em casa, depois de uma reunião lá com eles, e cheguei em casa, entrei no quarto, entrei assim, esbaforido, e entrei no quarto, e Denise, e o que é? Aí eu falei, cansei, quem vai dar problema agora sou eu. Aí Denise chegou e disse, ó o meu tamanho, viu? Aí Denise chegou e disse, vai dar problema nada, senta aí. Foi palavra de sabedoria de autoridade. Eu sentei e Denise sentou do meu lado e orou comigo. E orou. Só faltou depois perguntar, tá bom? Agora estou. Essa é a antiga. A turma nova também não... Né? Gente, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não significa, então, ser um coitadinho. Não, eu não sou nada. Não, eu tenho. Cada um de nós está cheio da graça de Deus. Cheio de dons, cheios de experiências, de sabedoria. E tem que ser corajoso e ousado. Mas não pode ser soberbo. Porque senão tudo isso vira pobreza, vira nada. A terceira coisa aqui, então Zaqueu passa a obedecer ordens. O homem que mandava passa a obedecer ordens. Desce depressa, ele desceu depressa. E outra coisa, hoje eu vou jantar na sua casa. Aí Christian lá do Chile, alguns de vocês conheceram, Christian gostava de florear essa história. Christian gostava de dizer que então Zaqueu correu lá na frente para avisar a esposa que ia gente almoçar lá, porque Zaqueu não era doido de levar a gente de surpresa para jantar, né? Zaqueu saiu correndo na frente e teria, isso é Christian Romo que contava essa história para a gente, para explicar sobre o reino de Deus, né? Teria chegado, mulher, olha, vamos precisar fazer uma comida aí, porque tá vindo gente jantar aqui, e a mulher teria perguntado, quem é? É Jesus. Você convidou ele? Não, ele que disse que vem. E outra coisa, está trazendo mais 12. E a mulher então teria perguntado a ele, peraí, Zaqueu, quem é que manda nessa casa aqui? Você não manda mais aqui não, é? Qualquer um pode vir aqui jantar? E Zaqueu teria respondido, até hoje eu mandei, a partir de hoje Jesus manda. Era uma história que Christian sempre contava para a gente, assim, quando estava ensinando do reino de Deus, de ser discípulo, né? Eu contei aqui para não perder a oportunidade. Para relembrar do reino, Jesus manda. Mas estou aplicando as nossas relações uns com os outros. Vou repetir, porque dizer assim, eu obedeço a Cristo, ele é meu Senhor, dizer que Jamê me deu uma ordem, o Carlos vai viajar com Jamê. Então não é assim, essas ordens, né? Ordem assim de gente grande. Não, eu aprender a ouvir a criança, eu aprendi a ouvir o cego. Nessas histórias aqui, eu aprendi a ouvir o publicano. Isso indica se eu sou rico de espírito ou pobre de espírito. Eu preciso obedecer, ouvir, atender os meus irmãos, mesmo aqueles que são menos experientes do que eu, etc, etc. Terceira coisa que a gente vê na história de Zaqueu, ele corrige a vida dele. Ele diz, se eu defraudei alguém, normalmente o publicano era ladrão, cobrava mais do que devia para embolsar. Mas Zaqueu não disse que ele tinha feito, né? Se eu fiz. Então a gente fica na dúvida. De qualquer maneira, a gente encontra nele arrependimento, quebrantamento. Se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e vou pegar metade dos meus bens e dar para os pobres. Outra característica de pobre de espírito
é a facilidade, e tem a ver com outro assunto que eu estava falando. A palavra facilidade não é boa não, porque nunca é fácil. Mas é assim, é uma pessoa... Facilidade mesmo, não estou achando outra não. Que tem mais facilidade de confessar, de se arrepender. Como pastor, mas também como irmão em Cristo, porque todos nós precisamos corrigir uns aos outros, mas como pastor. Tem um irmão que, se eu sei que eu preciso corrigir, eu faço 10 dias de oração em jejum, porque eu sei que o negócio vai ser sério. Eu sei que a pessoa vai zangar, que a pessoa vai reclamar, a pessoa vai botar a culpa nos outros, a pessoa vai dizer que eu sou duro demais, a pessoa vai dizer que eu não fiz assim com fulano, mas estou fazendo assim com ela. A pessoa vai reagir. Então eu vou em oração e jejum. Já a outra pessoa, olha, aquele irmão lá está precisando ser corrigido. Eu já sei que ele vai aceitar com mais facilidade, porque é uma pessoa quebrantada. É claro que eu vou orar e jejuar também, mas assim eu não vou com medo. Pois é, a pergunta que eu faço para mim mesma e você faz para você é a seguinte: eu sou que tipo de pessoa? Tenho aprendido com Janê que a pessoa que se justifica é ruim de arrependimento. Quem é fácil de apresentar justificativa é ruim de arrependimento. Ela sempre tem uma explicação. Adão, o que é que você fez? Adão respondeu o quê? A culpa foi do Senhor, eu estava aqui sozinho. Mas a mulher que o Senhor me deu, ele justificou, eu estava sozinho aqui. Botando o nome dos bichos. Sem ninguém para me dar opinião. Ela, aquela mulher, só foi eu distrair um pouquinho lá para o lado, ela já estava lá no meio do jardim. Ele justifica. Aí Deus vai para a mulher. A mulher foi a serpente. E nenhum deles teve arrependimento naquele momento. Foi para a serpente não tinha ninguém para botar a culpa. Não adiantou nada as justificativas. Deus volta da serpente para a mulher, para Adão, com o juízo, com os castigos. Porque uma das coisas mais importantes da vida é assumir a responsabilidade dos erros da gente. Só existe salvação se a gente assumir a responsabilidade dos nossos erros. Hoje, a gente, no nosso tempo, a gente tem uma cultura de que nós somos vítimas da sociedade, vítimas da história. A pessoa que faz tal coisa, veio a história dela. Sim, tem uma história, sim. Tem uma história que influenciou e isso deve ser levado em conta. Mas se a pessoa não disser, eu errei, não tem salvação. Porque a culpa é sempre dos outros. Então, uma das características de quem é pobre de espírito é que ele não foge da confissão, do arrependimento, do quebrantamento, de mostrar quem ele é. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Concluo aplicando para a nossa vida, mas para a nossa casa também, para a família. Uma casa edificada sobre a rocha é uma casa edificada sobre o quebrantamento e o arrependimento. Pessoas quebrantadas dentro de casa. Uma casa edificada sobre a areia é a casa edificada sobre a soberba de cada membro da família, cada um mais soberbo do que o outro. Edificada sobre a força humana, a capacidade humana. E edificada sobre a competição dentro de casa. Todo ensino da palavra vai começar a ter efeito nas nossas relações mais próximas, que são as relações familiares. E aí a gente estará edificando sobre a rocha. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu disse que terminava, a gente aprende no seminário a não dizer terminando porque não termina. Mas agora eu vou terminar,
porque é a palavra de ontem à noite. Hoje eu carreguei mais, assim, em bater na gente, na nossa soberba, né? Mas agora eu quero voltar à palavra de ontem e novamente animar aqueles entre nós que vieram para o retiro se sentindo tipo esse publicano. Você talvez pensou, o pessoal vai lá e vai orar, e vai louvar, e vai tudo isso, e eu vou ver o que vai acontecer comigo, porque eu não sou digno de estar lá com eles. Pois é, foi para você que Jesus veio. Talvez você esteja como aquela viúva, clamando por misericórdia, para ver se tem um socorro, porque já há muito tempo você não vê esse socorro. Pois é, Jesus veio para você também. Talvez você tenha vindo como aquelas crianças que os outros dizem, fica calado aí. Pois é, Jesus está dizendo para você que está se sentindo tão pequeno, deixai vir a mim os pequeninos. E finalmente, talvez você esteja se sentindo como aquele cego que os outros estavam mandando calar a boca. Talvez ninguém mandou você calar a boca, mas talvez Satanás esteja falando no seu ouvido, cala a boca. Deus não vai ouvir sua oração. Nem abra a boca para louvar na hora do louvor, porque Deus não vai ouvir seu louvor, porque você não é digno. E o diabo está dizendo, cala a boca para você. Não cale a boca, não. Jesus está te ouvindo. Como ele fez com o cego, ele parou tudo e disse, tragam ele para mim. E trouxeram o cego para Jesus, e Jesus curou o cego. Essa é a palavra para alguns de vocês. Jesus está dizendo, tragam ele para mim. Tragam ele para mim. Vamos para Jesus? Amém. Bora. Isso aqui significa que nós vamos cantar uma música. Vamos cantar esse cântico que eu não sei qual é. Mas olha, para algumas pessoas, hoje essa palavra deu uma pegada assim no coração, ensinando para a gente quebrantamento. Mas para outros, essa palavra está te chamando hoje assim, vem para Jesus. Vem para Jesus. Vou repetir, hein? Não tenha medo. Ele recebe o cego, ele recebe a criancinha, ele recebe a viúva, ele me recebe. Ele recebe você. O Senhor Jesus está te recebendo e te aceitando. Será que tem algumas pessoas que de maneira especial gostariam de falar isso? Vamos ficar em pé, por favor? Quem é que está precisando falar isso para Jesus? Senhor, me recebe. Não tenho nada para te oferecer. Não tenho dízimos, jejuns. Não tenho orações, não tenho músicas, talvez eu tenha vergonha para te oferecer, talvez eu tenha pecados para confessar, talvez eu tenha fraqueza para te oferecer, mas é o que eu tenho, Jesus. Mas agora eu estou ouvindo a tua voz dizendo, tragam ele para mim, tragam ela para mim. Se você está fazendo essa oração, pode crer que nesse instante o Senhor Jesus está te recebendo, te abraçando. Como as crianças correram para Jesus, corra para Jesus agora. Como o cego correu para Jesus, corra para Jesus.